Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar dessa técnica, mas antes de falar sobre ela, eu gostaria de lembrar algumas pessoas de que essa técnica não dá para ser utilizada por todo mundo. Por que não, Cris? Porque infelizmente nem todo mundo é evoluído e nem todo mundo consegue sentir empatia. Nem todo mundo consegue pensar fora da caixa. Nem todo mundo consegue raciocinar sem uma Bíblia do lado, tá? Então, se tem pessoas que não são evoluídas, que não pensam como Jesus Cristo realmente foi, que foi um cara simples, uma pessoa normal como nós, porém sem ego. Quando eu falo normal, é que ele era o cara do povão mesmo, andava no meio das pessoas, ele era simples, ele almoçava, jantava na casa de todos, seja rico, seja pobre. Ele era um cara, bebia com as pessoas nas festas, participava de tudo, se fartava. Era um cara simples, um ser humano como qualquer outro. Só que infelizmente a religião insiste em colocar esse cara num pedestal inalcançável. Não é que ele não esteja lá. Ele tem que estar no pedestal, ele é o cara, né? Ele é maior que todos nós. Só que ele não é inalcançável. Oh, meu Deus. Só que ele não é inalcançável. Ele foi acessível a todos que procuraram ele e ainda é a todos nós. Basta a gente procurar. Cris, mas que técnica é essa para eu poder saber como é que é Jesus Cristo, como é que é Deus, né? Como é que eu tenho certeza de algumas coisas que a Bíblia fala? Essa era uma dúvida minha, né? Porque eu tinha um amigo que era gay, por exemplo, e eu me questionava muito em relação a isso, assim. Ele era um cara do bem, sabe? Um cara gente boa. Ele era inclusive meu melhor amigo antes até de eu saber que ele era gay, né? E, cara, nada mudou na minha vida. Ele assumiu, né, o homossexualismo e ele não mudou em nada, nada. Continuou o mesmo cara engraçado, as mesmas piadas. Eu conheci o marido dele, adoro o marido dele. São duas pessoas assim que se encaixam, sabe? Porque eles têm um pensamento assim igual, eles são pessoas pra cima, pessoas. Gente, assim, ó, eu conheço poucas pessoas como ele. Uma pessoa sensata, uma pessoa empática. Ele não mudou absolutamente nada comigo, porque ele revelou a opção sexual dele. Muito pelo contrário, porque ele, né, se assumiu gay. Muito pelo contrário. Gente, a gente se fala até hoje, nós temos mais de 10 anos de amizade. E eu me questionava muito sobre isso. Meu Deus, como é que uma pessoa tão boa vai ser extinta desse mundo? Será que o Senhor é tão injusto assim? Eu não concordava com isso. Eu, eu ficava até em dúvida em seguir a Deus, sabe? Eu pensava, poxa, como é que pode uma pessoa dessa, porque é gay, vai ser extinto do mundo, não vai ter oportunidade de viver com outras pessoas depois, no paraíso? Eu achava muito injusto isso, sabe? Uma pessoa que ele ajudava todo mundo, gente, um cara super do bem, super do bem. E aí eu me questionava, porque vinha a culpa, vinha o remorso. Eu comecei a me sentir mal com isso, né? E há pouco tempo atrás, desde que eu comecei a consagrar ayahuasca, eu comecei a ter níveis assim muito elevados de consciência, sabe? Comecei a expandir, fazer um pum na minha mente. Porque tudo, a ayahuasca, o que ela faz? Tudo está dentro de nós. Só que tem muita coisa desligada dentro de nós. A ayahuasca, o que ela faz? Ela liga aquele botãozinho e reativa, né? Nós temos a resposta para quase tudo. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele nos criou, Ele colocou um pouco da consciência dele dentro de nós. Não toda, porque nós temos que aprender a vencer o crivo sozinhos, né? Para chegar na onisciência. O que é o crivo? É o teste da nossa vida. O que nós temos que vencer? O bem e o mal, o nosso ego, para podermos chegarmos onde Deus está e termos a onisciência dele. Temos primeiro que vencer a com para alcançarmos a Oni, né? Claro que a ayahuasca ela foi assim uma mão na roda, digamos assim, para mim aprender essa técnica. Mas quem nunca experimentou, quem não tem vontade de experimentar, o que eu indico vocês a fazer? Começa a pensar um pouco que muitas coisas de que vocês não conseguem na religião e essa resposta vocês conseguem de fora e começa a fazer sentido. Comecem a entender que esse é o Deus verdadeiro. Sabe por quê? Porque quando eu estava na religião,
muitas lacunas elas ficavam abertas. Eu tinha um quebra-cabeça gigantesco e ele nunca não conseguia encaixar uma peça, porque todas as perguntas que eu fazia ficavam sem respostas. E quando eu comecei a ouvir outras versões de Deus, que não tem nada a ver com o ego preenchido dentro de mim, porque a religião ela preenche o teu ego, eu comecei a pensar, faz sentido, faz todo sentido Deus ter criado o mal, Deus ter permitido o mal, para que a gente tivesse a oportunidade de vencer o mal e chegar a Deus por conta própria, sem obrigação. Olha que lindo isso, olha como Deus é misericordioso, como Ele é bondoso. Ele nos dá a opção de escolher o que a gente quer fazer, né? Então isso já expandiu muito a minha mente, né? E aí começou a ficar muito mais fácil de eu utilizar a técnica. E que técnica é essa? Lembrando que só você que é evoluído pode utilizar essa técnica, senão você não vai entender o que eu tô falando. Lança aqui de lado, porque é cansativo ficar segurando o celular. Estou arrumando o meu suporte do celular. Espero que no próximo vídeo eu já consiga gravar melhor aqui para vocês. Mas voltando à nossa técnica, ela basicamente é assim. Eu começo a pensar como se eu fosse Deus. O que eu realmente faria se eu estivesse no lugar de Deus? Não estou me sentindo um Deus, tá? Não me interpretem mal. Mas eu começo a pensar como é que Deus agiria nessa forma. Se Deus é justo, como é que Ele condenaria uma pessoa, né? Por exemplo, esse meu amigo, pessoa tão boa, cara, muito mais evoluído do que eu, posso dizer assim. Sabe muito mais coisa do que eu. Aprendi muito com ele. E como é que Deus pode castigar um cara maravilhoso como esse? Ele vai fazer falta lá no paraíso. Aí eu começo a pensar, se fosse eu, o que eu faria? Eu não tô falando isso só porque eu tenho um amigo gay. Eu falo isso no geral, né? Eu tô compartilhando essa experiência com vocês porque eu fiquei indignada. Eu vivenciei de perto isso, eu perdi uma pessoa que eu amo muito, né? E quantas outras pessoas mais como esse meu amigo existem no mundo que eu perderia também, né? Se Jesus Cristo está nas pessoas, se Jesus Cristo amava as pessoas, dizia para nós amarmos uns aos outros, não faz sentido Deus fazer isso depois. Vocês conseguem entender? Que você só tem que ter uma cacholinha um pouquinho mais expandida para poder raciocinar, né? O que algumas igrejas falam, inclusive a Bíblia fala, que algumas coisas são incoerentes e não fazem o menor sentido. E aí eu comecei a me imaginar no dia do julgamento, o que eu faria? Eu levaria tudo em conta ou eu simplesmente não levaria em conta e só olhasse aquilo ali que ele fez? Que pra mim não é errado, porque ele é uma pessoa super feliz. Ele não era feliz antes e hoje ele é. E aí eu fiquei pensando, o que eu faria? Eu não exterminaria ele. Até porque o mundo precisa de pessoas assim. Ele tá fazendo o que ele precisa fazer. Ele tá seguindo os caminhos de Cristo e ele é um cara muito feliz, sabe? Ele é um cara muito feliz no que ele faz, no que ele vive. Hoje ele tá morando em outro país, ele é um cara muito bem resolvido. Aí eu levei uma outra coisa em consideração. Se chega pra mim um estuprador, um pedófilo para ser mais específica, que abusou de uma criança de 2 anos. Esse estuprador não tem remorso, não pediu perdão, sabe, tem consciência, tá? Não venham aqui de mimimi que vai ser apagado no comentário a pessoa que me disser que ele tem motivo para fazer isso, porque sim, eu entendo, todo estuprador tem um trauma por trás disso, tá? Ele foi estuprado pelo pai, pelo tio, por alguém, ele vivenciou um trauma muito grande e que ele tem que suprir essa necessidade de sentir felicidade em alguma coisa. E eles buscam, sim, muitas vezes uma criança que não tem como se defender para fazer isso, né? Eu entendo exatamente isso. Só que apesar disso, ele sabe que ele está fazendo mal para outra criança. Ele tem essa consciência que ele está fazendo mal. E aí mesmo assim o cara não se arrepende. Fica com o ego lá em cima, se acha o bambambam, se acha o melhor de tudo. Eu não deixaria uma pessoa dessa viver no paraíso depois. Eu exterminaria essa pessoa. E é assim que eu acho que Deus faz também. Porque se eu tenho consciência para discernir o que é certo e o que é errado, Deus então nem se fale, né? Eu não posso nem me comparar com Deus.
Deus é muito melhor, muito superior a mim. Então, quando eu comecei a utilizar essa técnica, quando eu tenho dúvida de se alguma coisa é certo, se é errado, eu começo a me colocar no lugar de Deus. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus faria? E aí as respostas começam a vir. Por quê? Porque Deus, ele está dentro de mim. Ele não se comunica comigo, vocês sabiam disso? Ele não se comunica com a gente como a gente aprendeu no sistema religioso. Por que ele não se comunica? Porque ele já está dentro de nós. Ele não precisa entrar em contato comigo, até porque se ele entrasse em contato comigo, ele interferiria nas minhas escolhas. E Deus não interfere. Por que ele não interfere? Porque ele deixou o livre-arbítrio para nós. Nós é que temos que escolher o que a gente quer e o que a gente não quer. Nós, somente nós. Então, se Deus vive dentro de mim, eu tenho um pedacinho dele aqui dentro, eu consigo sim discernir o que é certo do que é errado, pensando fora da caixa como ele. Esse é o verdadeiro pulo do gato. Essa técnica, gente, literalmente me ensinou a tomar muitas, mas muitas decisões difíceis na minha vida. Vocês não têm noção de como a minha vida se resolveu por conta dessa técnica que eu utilizo já há algum tempo. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.